Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Na verdade, bom dia, boa tarde, né? Hoje eu me permiti acordar um pouquinho mais tarde, porque eu estava acordando todos os dias entre 5 e 5 e meia da manhã. E hoje eu acordei mais ou menos 7 e meia, mas eu fui levantar da cama mesmo só 8 horas. Então, permiti me dar esse descanso. Devido a esses últimos dias, essas confraternizações de Natal, fiquei bem cansada. Hoje eu coloquei um ar-condicionado aqui ligado, então não sei como que tá o barulho, qualquer coisa depois eu desligo ele, porque o suor tá assim, ó, escorrendo. Aqui tá bem quente, não sei aí onde você está. Mas demorei também vir aqui hoje para falar com vocês, porque eu fui acordar e fui colocar ordem nas coisas, ordem na casa, na vida, organizar todas as coisas, porque eu sou uma pessoa que eu não gosto muito de desordem. Depois eu posso até gravar um vídeo falando sobre isso. Eu não gosto muito da desordem, seja na minha vida, seja na minha casa, seja no meu quarto, seja nas minhas coisas. Então eu sempre gosto de colocar ordem nas minhas coisas, em todos os aspectos. Tem muito coach que usa termos como nada faltando, nada quebrado, nada fora de lugar. Eu, particularmente, não gosto muito de usar esses termos porque fica muito no negativo, né? Nada faltando, nada quebrado. Então, eu não gosto muito de usar esses termos, mas é mais ou menos isso que eu estava organizando hoje cedo. Então, estava colocando ordem nas minhas coisas, na minha casa, na minha vida, para vir aqui falar com vocês. Eu sempre gosto de colocar ordem, porque onde há desordem, não há como Deus operar milagres. Não há como Deus agir na desordem. Então é sempre bom colocar ordem na vida e nas suas coisas, na sua casa, nos seus relacionamentos, na sua vida profissional. Então eu até li um livrozinho, ele é fininho, pequenininho, que chama A Virtude da Ordem, e fala mais ou menos sobre isso. Depois eu posso compartilhar mais sobre isso com vocês. Então vamos hoje para o dia 37 de Uma Vida com Propósitos. Ontem nós falamos sobre a missão que cada um tem aqui nessa vida, sobre essa missão que Deus nos confiou aqui nessa vida. E hoje nós vamos aprofundar um pouquinho mais nessa nossa missão. Vamos então para o dia 37, partilhando sua mensagem de vida. Partilhando sua mensagem de vida. Sua vida ecoa a palavra do Senhor. As notícias da sua fé em Deus correm soltas. Assim, nem preciso acrescentar nada. A vida de vocês é uma pregação. 1 Tessalonicenses 1:8. Deus lhe deu uma mensagem de vida para compartilhar. Deus quer falar ao mundo através de você. Você é um instrumento do próprio Criador aqui nessa vida. E talvez em alguns momentos você possa acreditar que não tem nada a compartilhar, que a sua vida foi insignificante, mas isso não é verdade. Não. É apenas uma mentirinha que a sua própria mente tem contado a você para te protegê-lo desse medo de se expor. Mas dentro de você existe um reservatório de vivências, de aprendizados e de sensibilidades pela vida, que você teve pela vida e que pode tocar, inspirar e transformar outras vidas. O mundo não precisa de discursos perfeitos, ele apenas precisa de histórias reais, e cada pessoa carrega uma mensagem única, e só você poderá entregar tudo isso que Deus plantou em seu coração. Ninguém mais poderá fazer isso por você, a não ser você. E hoje no livro Rick Allen fala que a sua mensagem de vida, ela está dividida em 4 partes. Então vamos nos aprofundar nessas partes? Sua mensagem de vida inclui seu testemunho, transcendendo essa questão da religiosidade. Todos nós estamos aqui nessa vida em busca, seja uma busca por sentido, uma busca por significado, uma busca por propósito, uma busca por essa conexão com algo maior
que faça sentido, seja essa busca por um relacionamento com Deus. Então todos nós estamos aqui nessa jornada como buscadores, seja buscadores também da verdade. E a forma como nós iniciamos, seja esse relacionamento com Deus, seja essa busca pela verdade, essa busca por sentido, ela também faz parte da nossa mensagem de vida, porque ela pode tocar e inspirar outras pessoas que estão perdidos no meio da caminhada. Porque é muito fácil se perder em meio à jornada, em meio a tantas distrações. Então essa forma como nós iniciamos essas nossas buscas e esse relacionamento com algo maior, com o divino, com Deus, também faz parte da nossa mensagem de vida. Pedro nos diz que fomos escolhidos por Deus, fazer sua obra e falar por Ele, e para contar a todos quanta diferença Ele fez na vida de vocês. Esta é a essência do testemunho. Simplesmente compartilhar as experiências pessoais no que diz respeito ao Senhor. Então, tudo que faz parte dessas suas experiências, dessas suas buscas por se aprofundar nessa conexão com algo maior, com o divino, com Deus, seja qual for a sua crença, também faz parte da sua mensagem de vida. Então, dar esse seu testemunho é uma das partes principais da sua missão aqui na Terra, porque ela é original. Não há outra história exatamente igual à sua, então somente você pode contá-la. E se você deixá-la de partilhar, ela será perdida para sempre. Histórias compartilhadas, elas criam uma ponte de relacionamento por onde Deus, por onde o divino, ele pode tocar o coração de outras pessoas através do nosso coração. Então, quando você partilha esses seus testemunhos de como você começou essa sua jornada de buscas e de se aprofundar na verdade, Deus pode tocar através do seu coração outros corações. Eu poderia estar aqui falando para vocês como que eu iniciei essa minha jornada, mas já tem bastante tempo que eu iniciei essa jornada. Já tem aí uns 20 anos. Poderia dar o meu testemunho aqui para vocês, que é um grande testemunho, um longo testemunho, mas fica para uma outra parte. E só para contar também aqui, deixar claro, porque muitas vezes a gente acha que esses testemunhos tem que ser algo muito religioso. E o meu testemunho, ele se iniciou observando o céu, observando os pássaros voarem no céu. Eu já partilhei muito aqui como eu amo olhar o céu. Eu amo ficar meditando, olhando os céus. E foi o meio da observação, da meditação, olhando o céu, olhando os pássaros sobrevoarem ao céu, que eu tive esse meu início, desse meu despertar, desse meu chamado maior. Então não foi nada de algo religioso, não foi dentro de uma igreja, não foi dentro de uma religião, foi meditando a partir dessa observação com o céu, a partir desse estabelecimento, dessa comunhão que eu estabeleci ali com o céu, com os pássaros sobrevoando. Então não necessariamente está muito ligado a algo religioso. O seu testemunho, Deus toca o seu coração de formas inusitadas. De forma inusitadas, você apenas tem que estar aberto. Deus apenas busca corações disponíveis, corações abertos para perceber esses chamados de Deus em nossa vida. Então vamos para mais uma parte da sua mensagem de vida? Sua mensagem de vida inclui as lições de vida que você aprendeu. A segunda parte da sua mensagem de vida são as verdades que Deus lhe ensinou a partir das suas experiências com Ele, que foi até o que nós falamos
sobre essa forma que Deus nos moldou. Então todas essas experiências pelas quais passamos na vida, esses aprendizados, fazem parte dessa nossa mensagem aqui na vida. Mas muitas vezes a gente não tira tantos aprendizados assim pelas coisas que nos acontecem. Quantas vezes a gente fica ali no mesmo ciclo repetitivo e não tiramos o aprendizado. Mas pessoas maduras, conscientes, elas buscam extrair esses aprendizados, seja nos pequenos acontecimentos do dia a dia, ou pelos grandes desafios pelos quais você passou, e até mesmo os mais dolorosos. E hoje aqui no livro, Rick Warren, ele nos traz algumas perguntas para nos ajudar a despertar nossa sabedoria interna, trazer à tona todos esses aprendizados que nós tivemos pela vida. Algumas perguntas como: o que Deus me ensinou com o fracasso? O que Deus te ensinou com o fracasso? O que Deus te ensinou com a falta de dinheiro, com a escassez? O que Deus te ensinou com a dor, com a tristeza, com a depressão, com a doença? O que Deus te ensinou durante as expectativas, em meio a esse período de espera, de preparação? O que Deus te ensinou com a decepção? E o que você tem aprendido com a sua família, com os seus relacionamentos, com o seu grupo de amizades, com essas comunidades que vocês participam, o que vocês têm aprendido, até mesmo com as críticas que você tem recebido? Então são algumas perguntas que podem te guiar nessa jornada, até mesmo para você refletir quais são esses aprendizados que Deus tem me dado em todas as áreas da minha vida, em todos os aspectos da minha vida, e como que eu posso utilizá-la como uma mensagem viva para ajudar e tocar o coração de outras pessoas. Lembrando que não é só tirar os aprendizados, mas ter sabedoria para aplicar esses aprendizados na vida, para não ficar ali, naquele ciclo repetitivo de erros e acertos. Sua mensagem de vida também inclui compartilhar sua paixão pelas coisas de Deus, as suas paixões de origem divina, aquelas questões pelas quais você mais se interessa, segundo essa forma que Deus lhe deu, segundo essa forma que Deus o moldou, que nós conversamos anteriormente nos outros capítulos. O nosso Deus é um Deus apaixonado, e à medida em que você vai se aprofundando nessa conexão, vai se tornando mais íntimo do Criador, Ele te faz sentir paixão por algo que realmente importa para Ele, a fim de que você se torne o seu porta-voz aqui no mundo, seja através de alguma experiência dolorosa ou marcante pela qual você passou e que carrega uma mensagem profunda a ser partilhada para as pessoas, seja também através de alguma causa muito importante. Podem ser defendidas algumas causas que despertam a sua sensibilidade, seja causas voltadas para a inclusão, para o acolhimento, para o abandono, para a educação, para a dignidade, causas relacionadas a vícios, a violências. Então qualquer causa, que possa tocar a sua alma, a fim de servir, a fim de ser um porta-voz de Deus aqui nesse mundo, para defender essas causas. Então elas também fazem parte dessa nossa mensagem de vida. Algumas vezes Deus pode tocar a sua alma e o seu coração para defender alguma causa assim maior, defender tudo isso que Deus ama aqui nessa vida, tudo isso que importa a Ele e que desperte paixão em você. Então Deus nos dá as diferentes paixões para que se concretize tudo o que Ele quer que seja feito aqui no mundo. E também a sua mensagem de vida inclui as boas novas. As boas novas. Como falei do testemunho, independentemente das suas crenças, sempre há algo universal que nos une. Seja esse nosso desejo de
pela busca de sentido, pela busca de pertencimento, pela busca de transformação, por essa conexão com algo maior. E como falado ontem, o que mais importa para o Criador são as pessoas. Então nós também nos devemos importar com as pessoas, devemos despertar outras pessoas que estão perdidas em meio a essa jornada. Então faz parte dessa nossa mensagem de vida compartilhar as boas novas, despertar essas pessoas perdidas para esse propósito mais elevado e divino de Deus aqui nessa vida. A Bíblia diz: Deus não quer que ninguém se perca, mas que todas as pessoas mudem seu coração e sua vida. Como falado ontem e falado anteriormente, nós somos enviados ao mundo como representantes do próprio Criador, não necessariamente para ir muito longe, mas para estar presente de verdade, de coração disponível, aonde a vida nos colocou. Existem pessoas nesta vida que somente você poderá alcançá-las, em virtude de onde você vive, em virtude de todos os seus aprendizados, em virtude do que Deus o fez ser, do que Deus o ensinou. Então não perca essas oportunidades que Deus está lhe dando. O seu campo missionário é aonde a vida o colocou, é onde você está, com tudo que você já é, com todos esses aprendizados que Deus já te deu. Então aproveite essa oportunidade. Nós somos chamados todos os dias a viver despertos e a despertar outros também nessa nossa caminhada. Vamos para o tema de reflexão? Tema para reflexão: Deus quer dizer algo ao mundo por meio do meu intermédio. Versículo para memorizar: estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir que expliquem a esperança que vocês têm. Contudo, façam isso com educação e respeito. 1 Pedro 3. Pergunta para meditar: olhando para a minha história pessoal, com quem Deus gostaria que eu a compartilhasse? Com quem Deus gostaria que você compartilhasse a sua história? Vamos para um momento de conexão? Então podem se sentar confortavelmente, se conectarem com a sua respiração, se conectarem com o seu coração e traga à sua consciência o ano de 2025. Toda essa sua jornada que você já percorreu até aqui, o dia de hoje, no dia 26 de dezembro, e observe sem julgamento quais foram esses desafios que você passou nesse ano de 2025? Quais foram esses aprendizados que mais amadureceu você? Quais foram as perdas que ensinaram? Quais foram as conquistas que te fortaleceram? Então traga à consciência toda essa sua jornada de 2025 e se pergunte com honestidade e com acolhimento: qual foi o maior ensinamento que 2025 me ofereceu? Qual foi o maior aprendizado que Deus te deu em 2025? E como esse ensinamento, ele pode se tornar uma mensagem viva para 2026? Então se conecte com o seu coração e se conecte com toda essa sua jornada de 2025. O que a sua alma tem a te dizer sobre esse maior aprendizado? E para o dia de hoje, a partir desta conexão, a partir desta reflexão de qual foi o seu maior aprendizado de 2025, escreva, reserve um momento do seu dia para refletir e até mesmo escrever sobre esses aprendizados, como que essa mensagem, ela pode se tornar uma mensagem viva, que possa ecoar para esse próximo ano de 2026, que possa inspirar, que possa ajudar, que possa tocar a alma e o coração de outras pessoas. Então, reflita sobre essa mensagem.